eu vou falar um pouco rapidamente, o tempo é bem estreito, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui, falar inicialmente sobre o cadastro ambiental rural e depois do programa de regularização ambiental. Rapidamente, é só uma figura de um CAR, né, a página inicial e o mapa que acompanha ele. Resumidamente, o CAR, que foi instituído lá na 12.651 de 2012, é a ferramenta para a gente fazer o diagnóstico ambiental do imóvel, com a delimitação de seus limites, bem como das áreas de interesse ambientais, principalmente áreas de reserva legal e preservação permanente. Bom, já falando um pouco sobre os dados do CAR, nós temos, segundo os dados do INCRA, uma estimativa de 133.300 imóveis no estado do Espírito Santo. É o dado que a gente usa como referência para estimar o número de imóveis. Logicamente, isso é dinâmico, né? A todo momento você tem remembramentos, desmembramentos que influenciam, mas a gente trabalha com esse número em torno de 133 mil imóveis. Desse total, nós temos inscritos, ou seja, aquelas pessoas que protocolaram o pedido de CAR no IDAF, 116.484 são os dados já de fevereiro, no início desse mês. Desse total, 78.177 nós já aprovamos, ou seja, analisamos esse CAR e emitimos ele. Isso é importante porque quando a gente emite o CAR é que gera de fato as áreas com os passivos, a identificação dos passivos, quais sejam reservas legais ou áreas de preservação permanente a serem recompostas. Daí que a gente vai tirar as áreas que efetivamente precisam ser trabalhadas no PRA. Só registrando, é o estado que tem o maior percentual de aprovação, tanto de inscrição quanto de aprovação de CAR no Brasil. Agora, em termos de área, o Espírito Santo ele tem, descontando as áreas não passíveis de inscrição no CAR, que são as unidades de conservação federais e estaduais, as áreas urbanas, massa d'água, nós temos aproximadamente 4.277.000 hectares, ou seja, essa é a área passível de ser inscrita no CAR, no Espírito Santo. E aí, a gente fez o cálculo agora, não em número de imóveis, mas sim em área inscrita, ou seja, dos 4.200.000 hectares passíveis de serem inscritos no CAR, nós já temos 3.700.000 e poucos hectares de áreas que pelo menos foi requerido o CAR. E aqueles 70 e poucos mil imóveis que nós já aprovamos, eles representam 56% do estado, com 2.480.000 hectares de CAR aprovados. Bom, aí extraindo os dados dessas informações que nós já aprovamos. Nós temos 57 mil hectares de APP cadastradas, né, preservadas, e aproximadamente 82 mil hectares de APP com passivo, em 55 mil imóveis. Ou seja, o passivo de APP ele se concentra principalmente nas pequenas propriedades em número absoluto de propriedades, porque boa parte das propriedades tem nascente e um curso hídrico e vai gerar um passivo mesmo que seja a menor distância que ele tem que recompor de 5 metros. E nós temos nos dados de reserva legal, já demarcado como uma reserva legal preservada, 340 mil hectares, ou seja, uma quantidade significativa de fragmento florestal que recebeu um instrumento especial de proteção, que é a proteção da reserva legal, e nós temos 78 mil hectares de reserva legal que estão demarcadas que não têm vegetação, ou seja, que precisam ser recompostas. Então, gente, a gente tem já do CAR aprovado, daqueles 56% de CAR que estão aprovados, nós já temos identificados 160 mil hectares que precisam ser reflorestados no estado do Espírito Santo. Bom, agora os dados históricos que a gente tem. De acordo com o mapeamento que foi feito, inclusive nós temos aqui o coordenador desse trabalho, que é o SOSAI, com a aerofotogrametria lá de 2012 até 2015,
Somando mata nativa, que são as áreas de floresta primária, estágio médio avançado e estágio inicial, em 2015 a gente tinha em torno de 22% de cobertura florestal. Segundo os dados do Map Biomas, que saiu em 2021, esse dado seria de 29%. Aí o que a gente fez? Nós pegamos os nossos dados, fizemos as projeções para tentar estimar quando o Estado tiver com os 4.200.000 hectares de área inscrito no CAR, quanto que vai ter de passivo de APP e reserva legal. Então, nós estimamos esse dado em 420.000 hectares. Ou seja, se daqui a 20 anos, que é o prazo para regularização do PRA, a gente conseguir bater toda a meta que está estabelecida na legislação, a gente sai de uma cobertura florestal de 29% para 38% do Estado, lá em 2044 em diante. Então, assim, é um desafio gigantesco que a gente tem e temos muito a fazer, assim, aí, já entrando na questão de monitoramento, isso é humanamente impossível. A gente pode pegar todo efetivo da Polícia Militar Ambiental, do IEMA, do IDAF junto da AGE, que não dá conta de fiscalizar isso. Então, a contratação que o secretário Rigoni colocou, de fazer isso com inteligência artificial, usando as imagens da constelação Planet, vai ser fundamental, secretário, para a gente ter instrumentos tecnológicos para fazer o monitoramento do PRA. Sem isso, essa tarefa seria impossível. Com essa nova tecnologia, nós temos certeza que a gente vai conseguir fazer o monitoramento dessas áreas. O secretário está dizendo que em maio está pronto. Ótima notícia. Então, assim, esses 420.000 hectares que a gente estima que vai ser de passivo identificado no CAR, eles representam em torno de 9,07% do Estado. Então, assim, é um incremento de cobertura florestal muito significativo que a gente vai ter nos próximos anos. Assim, aí, principalmente para os produtores rurais, né? Por que aderir o PRA? Uma coisa é você fazer o CAR, né? Que geralmente tem algumas travas na legislação que forçam o produtor rural a procurar o IDAF para protocolar o CAR, que é venda de propriedade, ou seja, se você não tiver pelo menos o protocolo do CAR, você não consegue transferir o imóvel, e a concessão de crédito rural. Mas, após essa etapa de inscrição no CAR, nós temos outros benefícios, vamos dizer assim, que ele precisa enxergar para entrar no PRA. Um deles, que é extremamente fundamental para o produtor rural, que é a consolidação das áreas convertidas até 22 de julho de 2008. Ou seja, se o proprietário se inscreveu no CAR, mas se ele não aderiu ao PRA dentro do prazo, ele vai perder esse benefício, que, na maioria das vezes, para o produtor rural é determinante para o sucesso da propriedade dele. Outro extremamente importante para o produtor rural é a demarcação da reserva legal com inferiores a 20%. A nossa realidade fundiária no Estado é de pequenas propriedades, então a maioria das propriedades tem menos de 4 módulos. Ou seja, para esse proprietário, a reserva legal é o que ele tem de vegetação no imóvel e ele não precisa completar os 20%. A suspensão das sanções decorrentes de infrações ocorridas antes de 22 de julho de 2008 é outro instrumento que está lá no Código Florestal e que, para muitos que cometeram infrações antes dessa data, se ele não aderir ao PRA, ele também perde esse benefício. O outro extremamente importante também é o prazo de 20 anos para regularização. Ou seja, se o produtor rural perder os prazos, ele não vai ter 20 anos mais que a legislação federal estabelece, vai ter um prazo menor. O plantio intercalado de espécies nativas e exóticas em reserva legal, para todos os imóveis, né, para os pequenos e para os grandes, mas os pequenos não precisam recompor a reserva legal, na maioria das vezes. E para os proprietários que têm imóveis abaixo de 4 módulos, é realizar esses plantios de espécies exóticas intercaladas nas áreas de preservação permanente que precisam ser recompostas. E o último, que eu acho que vai ser o mais determinante que o produtor vai correr atrás para aderir ao PRA, que é o acesso a crédito, né? As instituições financeiras com certeza vão limitar acesso a crédito. O que já está nesse último plano safra é um benefício que é a redução de juros, né? As pessoas que já têm o PRA nos estados que já está funcionando,
tem uma diminuição de 0,5% nos juros, né, de custeios e investimentos. Então, esse conjunto de regulações e benefícios, vamos dizer assim, são extremamente importantes, e a gente tem um desafio grande de mostrar para o produtor rural, porque a gente só vai conseguir sanar os passivos se o produtor rural, após ter feito a inscrição no CAR, procurar o órgão assim que ele for notificado para aderir ao PRA, para assinar o termo de compromisso, representar o projeto e realizar a regularização. Bom, aí a gente tem, então, os dados do CAR, que tem o passivo identificado, já referenciado, já está tudo mapeado, o que é reserva legal, o que é APP. Nós publicamos a instrução normativa, já instituindo o PRA no âmbito do Estado do Espírito Santo, e as regras para a apresentação de projetos são as seguintes. Para os proprietários que tiverem um passivo abaixo de 5 módulos, de 5 hectares, independente do tamanho da propriedade, a gente vai requerer um projeto simplificado. Tem uma ferramenta no portal da Embrapa já, que o proprietário vai entrar com os dados lá e vai sair já um projeto com as recomendações técnicas de número de espécies, de adubação, espaçamento, controle de formiga e tudo mais, para ele estar realizando a regularização. E para as propriedades que têm um passivo maior que 5 hectares, ou seja, que nesse caso se encaixam as propriedades grandes, médias e grandes, aí ele vai ter que contratar um responsável técnico, elaborar um projeto, né, e apresentar no IDAF, porque aí já começa a área a ficar um pouco maior e exige um pouco mais de detalhamento de como essa recuperação vai ser feita. Bom, feito isso, nós vamos notificar os proprietários para comparecerem ao IDAF para estar apresentando os projetos e assinando os termos de compromisso. A partir de, provavelmente já de março, que a gente está finalizando a metodologia de como ele vai requerer o PRA no IDAF, tudo via eFlow, eDocs, para não ter processo de papel, vai ser tudo eletrônico. Nós vamos convocar primeiro para comparecer o IDAF os proprietários que têm um passivo superior a 10 hectares. Né? Nesse caso, todos os imóveis que acima de 4 módulos, a gente vai começar pelos maiores passivos e vamos decrescendo. Depois que a gente convocar todos que têm um passivo maior que 10 hectares, nós vamos convocar quem tem um passivo maior que 5 hectares, e depois todos os proprietários de imóveis com acima de 4 módulos que têm um passivo menor que 5 hectares. Isso já vai acontecer agora porque no dia 31 de dezembro do ano passado, finalizou o prazo legal estabelecido na legislação federal para os proprietários que têm acima de 4 módulos requerer o CAR. Então, se o prazo dele esgotou, a gente já executa a notificação para aderir ao PRA. Os proprietários com menos de 4 módulos têm até 31 de dezembro de 2025. E aí, ou seja, no início de 2026, a gente vai começar a notificar os proprietários que têm menos de 4 módulos e que têm um passivo acima de 1 hectare. Ou seja, nas propriedades menores, os passivos são relativamente pequenos. Boa parte dos imóveis concentram passivos em torno de 1.000 metros quadrados a 5.000 metros quadrados. Depois que nós notificarmos quem tem mais de 1 hectare de passivo, né? Agora eu estou falando, todas as regras são para quem tem menos de 4 módulos fiscais. Nós vamos notificar quem tem de 1.000 a 1 hectare de passivo, e depois que 1.000 metros quadrados até 10.000 metros, depois que finalizar essa etapa, a gente vai notificar, por último, todos os proprietários que têm menos de 1.000 metros quadrados de passivo nos seus imóveis. Nós estamos escalonando dessa forma para a gente ter capacidade operacional de receber os projetos, analisar, emitir os termos de compromisso do PRA e colocar no monitoramento. Bom, gente, de forma bem resumida, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês. Nós estamos à disposição no IDAF para qualquer dúvida, esclarecimento. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a parceria que o Rigoni está firmando lá com a Secretaria de Agricultura e com o IDAF, nesse projeto que é um desafio gigantesco. A plataforma Brasil Mais, com os alertas de desmatamento, vai propiciar a gente a fazer uma
melhor fiscalização florestal, como o Fiorin bem colocou. Aquele cidadão que desmatava e deixava uma cortina de floresta na frente não vai fazer a mínima diferença mais para a gente. Então, a gente vai ter dois desafios gigantescos, que é tentar zerar, com essas novas ferramentas, tentar zerar o desmatamento e, ao mesmo tempo, florestar todos os passivos que foram identificados no CAR por meio do PRA. Muito obrigado. Vou falar um pouquinho sobre o reflorestar bem rápido, depois eu já vou entrando e fazendo conexões, né, com o tema que me propuseram. Ali eu coloquei, né, o nosso objetivo principal. A gente pode plantar floresta por várias razões: biodiversidade, carbono, água, etc. O nosso caso aqui no nosso estado, o principal foco é a água, né? Isso está bem explícito no nosso objetivo, que é promover a conservação e a recuperação do ciclo da água, e é bom frisar, manter, né, e recuperar. Não adianta a gente recuperar se continuar sendo degradado. A gente viu, né, o pessoal da Polícia Ambiental falando aqui de números, né, ainda expressivos, né, e sempre com geração de renda, né? Isso a gente aprendeu ao longo dos anos que é a condição para que tudo aconteça, né? A gente viu aqui o Eduardo colocando uma previsão de 400 mil hectares, e a gente pode afirmar hoje que tudo ou quase tudo pode ser feito com práticas que conciliam a geração de renda com a conservação, ou seja, com o alcance daquilo que nós precisamos que aconteça. Então, ali tem carbono, tem produção de mudas, tem vários, né, gênero. Quer dizer, o programa trabalha muito fortemente com o reconhecimento e empoderamento da mulher, né, no campo. Então, tem vários assuntos que estão ali permeando, né, tudo que o Reflorestar faz. Eu sempre gosto de colocar essa linha do tempo, e não vou entrar aqui em detalhes, mas para dizer que aqui no nosso estado, né, a gente não alcançou esse reconhecimento que o Felipe falou, né, de ser o maior do Brasil, à toa. A gente está nisso há 20 anos. Né? A gente começou a falar de PSA aqui no estado, que é o pagamento por serviços ambientais, em 2004. Então, quer dizer, tem todo um processo de aprendizado, todo um processo de aperfeiçoamento do que nós temos hoje, e que vem em curso já nesse atual formato desde 2011, lá no primeiro ciclo do governo Renato, quando ele lançou, né, e criou esse Reflorestar. E tem vários momentos importantes de mudança da lei, etc. A gente está passando hoje, de novo, né, por mais uma revisão do nosso arcabouço legal do PSA. A gente faz isso, né, o nosso principal desafio é como convencer o produtor rural. A gente trabalha basicamente em áreas privadas, né, e a nossa pegada não é coercitiva. A gente acredita que o produtor rural tem que querer fazer, então ele é voluntário, e para isso a gente tem que estar sempre inovando para atrair o produtor rural, né, para o Reflorestar. Então, a gente tem o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais. O nosso PSA é diferente do resto do Brasil. A gente consegue com ele fazer várias coisas que eu vou falar no próximo slide. A gente também criou um formato de atendimento diferenciado, né? O Estado não tem condições de atender, né, todo mundo, porque é muita gente. Então, a gente criou um formato terceirizado, que está funcionando muito bem. A gente tem uma preocupação com a segurança jurídica, porque nós, de fato, estimulamos o produtor rural a plantar floresta que vai poder ser colhida, né, o produto madeireiro ou não madeireiro. Então, tem que ter a preocupação, porque depois eles batem lá no Eduardo para pedir autorização, né? Então, tem que ter a base legal bem clara, e também a parte de negócios florestais. Não adianta o cara produzir se ele não conseguir vender a um preço atrativo, senão ele deixa no pé, né, e ele faz o que um prefeito falou, que ele quer ir para a cidade, porque não vale a pena plantar, né, porque não é bem pago. Ali, só bem rapidamente, o nosso PSA, ele paga tanto pela conservação da floresta, manutenção. Hoje a gente paga cerca de 300 a 400 reais por hectare, né, da floresta por ano, tá? A gente também criou um mecanismo que a gente consegue repassar recursos na forma de PSA para que ele possa comprar os principais insumos para fazer o restauro. Plantar floresta é caro, igual é caro para qualquer cultura. Tem que comprar muda, tem que comprar adubo, tem a manutenção, tem a implantação, tudo isso custa dinheiro, né? E o Estado apoia, colocando recursos que pode chegar hoje a 13, 14 mil reais por hectare. É um dinheiro carimbado para que ele possa comprar esses insumos. E também tem apoio via PSA
para que ele viabilize o atendimento, né? Tem que fazer projeto, tem que ser orientado, ele tem que ser monitorado durante 5 anos, porque senão a coisa também não funciona, e também vai um recurso para isso, né? A contrapartida dele é a mão de obra. Ele tem que preparar, ele tem que querer, tem que preparar, tem que implementar e tem que cuidar durante 5 anos aquela área. Hoje nós atuamos em parceria com o Bandes é o agente técnico e financeiro do nosso PSA, então ele que gerencia os consultores, ele que paga o produtor rural, tem uma série de atividades que nós terceirizamos. Isso é importante dizer que a gente começou a avançar quando entendemos que a gente não podia fazer sozinho, a gente tinha que criar mecanismos diferentes para repassar, né, aquelas tarefas que para nós, né, eram muito pesadas. Aqui algumas imagens, a gente pode pagar por uma mata que já existe, né? Ali está na beira do rio, mas pode ser qualquer floresta, pode ser, né, uma área de APP, pode ser fora da beira do rio. Existe um limite, tudo tem limite, porque senão a gente não consegue atender a maioria. A gente pode apoiar a recuperação de áreas, de novo, pode ser APP, pode ser fora da APP. Hoje nós temos, desde 2021, na verdade, a gente tem um estudo que define áreas prioritárias, né, que somam 78 mil hectares, mais ou menos, 73 mil hectares, desculpa, e nem sempre elas são beira de rio, às vezes é área de recarga, às vezes é área de encosta, né? Então tudo isso a gente está apoiando. Ali tem foto de SAF, que é Sistema Agroflorestal, ali, por exemplo, é cacau com seringueira. Vejam que não é mata nativa, mas o solo está coberto. Ali a gente vai ter a função que a gente quer, que é de filtração de água no solo, de proteção do solo. Do lado de lá, a gente tem lá o boizinho feliz da vida debaixo da árvore, quer dizer, a gente tem hoje no estado 40% do território em pasto, e dificilmente você vê pasto com árvore. E a gente sabe, hoje tem pesquisa que mostra que se você souber manejar, né, a produtividade melhora muito quando você faz o silvopastoril, né? Ali o plantio de floresta para colher madeira, né, a gente tem que imaginar que não dá para tirar sempre da Amazônia, não pode tirar, tem que plantar para colher. Então, nas áreas que isso é permitido, logicamente que não é qualquer área, você pode plantar para colher via manejo, não é corte raso, é via manejo. Você sempre mantém, né, o solo coberto, essa é a nossa lógica racional de uso. Aqui um mapa que mostra, né, a atuação do programa em todo o estado, a gente está em 72 dos 78 municípios do estado. Aqui um Power BI que a gente vai lançar em breve, né, secretário? Um dia sai. Que mostra dados bem interessantes de hectares, o Felipe falou mais cedo, a gente tem mais de 10 mil hectares em recuperação ou recuperados, a gente tem mais outros 10 mil de florestas em conservação, mantidas com o PSA, temos ali um controle, né, de quanto que é gênero masculino, feminino, a gente vem estimulando, né, a adesão da mulher. Enfim, tem vários dados aí que em breve vão estar à disposição da sociedade. Esse número aqui é muito importante, né? A gente hoje tem já 1.967 contratos concluídos, isso nos dá uma capacidade de aprendizado, nos deu, né, fantástica, e tem outros 2.000 em curso, né, e mais um monte começando a cada mês, né? Nesse mês mesmo, por exemplo, a gente assinou via Bandes, acho que foram 41 contratos novos. Então, todo mês assina um monte, todo mês tem um monte que está terminando. Então, esse é um ciclo que vai sempre se mantendo. Eu já falei do Bandes, tudo isso, lógico, tem contrato, né, produtor rural que entra, ele entra voluntário, mas ele, ao, né, participar, ele assina um contrato, o recurso ele vai como doação, mas está no contrato que se ele fizer mau uso, ele tem que devolver. Então, tudo isso é bem controlado, né, porque tem que ser assim. A mão de obra deles, já falei para vocês, a gente tem tudo isso gerenciado dentro de um portal que nós desenvolvemos, que sem isso a gente não conseguiria, porque é muita informação, a gente tem mais de 200 terabytes de banco de dados, que é realmente muita coisa. E aqui, já entrando um pouco mais no nosso tema, né, eu coloquei ali fotos de reservatórios, um cheio, que é aqui de Santa Leopoldina, mas o de lá está vazio, né? Quer dizer, a gente está no momento de chuva agora, só que essa chuva, ela não está ficando lá em cima, a grande parte, ela está descendo, né? E aí a gente tem várias situações, esse reservatório pode encher, só que ele vai encher demais e a água vai ter que ir embora, porque ela vem tudo de uma vez só, né? Em uma semana o que choveu já vai embora, né? E se você faz a água infiltrar, você faz com que ela permaneça no sistema durante muito mais tempo, né? A gente tem que ter não só a capacidade de reter água lá em cima, mas fazer com que ela também, né, percole pelo solo
gastando o maior tempo possível e o manejo do solo nos permite isso. E como é que a gente vem avançando com isso? A gente tem feito muitos estudos, a gente tem vários parceiros, né, várias ONGs que nos apoiam. Esse foi o primeiro estudo que nós fizemos, né, que foi lá em 2015, que é um estudo que chama Oportunidades de Restauração Florestal. Ele avaliou vários pontos e aqui, no nosso caso especificamente, a gente aplicou uma modelagem que nos permitiu verificar quais áreas que a gente deveria recuperar para conter sedimento que está descendo pelos rios. Né? A colega da Suzana falou mais cedo aqui, quando eu cheguei, ela está falando disso, de turbidez na água, que toda vez que passa de 500, acho que foi isso que ela falou, né? Para de tratar a água, porque senão vai ter problema. Né? E aí, esse foi o primeiro passo. No segundo passo foi esse estudo, que foi em 2018, foi publicado em 2021, está disponível para todo mundo no site aí, até coloquei ali o link, que ele já é uma coisa mais focada, infraestrutura natural para a água na região metropolitana da Grande Vitória. Aí, né, a mira é direto no Jucu e no Santa Maria da Vitória, que é o nosso foco aqui hoje. O que ele traz ali de informação, né, dentre várias outras? Ele fez uma análise também de quais áreas que deveriam ser recuperadas, porque você pode recuperar 10 hectares ou 5.000. Só que quando você analisa o efeito disso na prática, para um fim específico, nesse caso, esse fim é contenção de sedimentos, você percebe que a partir de um certo limite, de um certo nível de reflorestamento, o incremento ou a capacidade de reter sedimento, ela começa a reduzir. Então, você tem que descobrir qual que é o ponto ótimo da curva, né, para você parar ali. A partir dali, você pode plantar, implantar, mas o efeito vai ser bem menor. Então, esse estudo ele mostra qual que é esse ponto ótimo, e ele diz, por exemplo, que se nós restaurarmos nessas duas bacias 2.500 hectares hoje ocupados por pasto, né, a gente 1.600 no Jucu e 900 no Santa Maria da Vitória, demandaria 34 milhões de investimento, gerando economia de tratamento de água de 92 milhões. Quer dizer, a CESAM, ou SAAI, nesse caso a CESAM, ela deixaria de gastar 92 milhões. Aliás, ela gastaria isso de água e esse investimento traria um benefício líquido de 58,8 milhões ao longo de 20 anos. Né? E aí, quando o prefeito falou que o pessoal, como é que é, namora, mas não quer casar, é porque falta dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. O dinheiro ele tem que vir dos benefícios que a floresta pode proporcionar. E esse estudo, ele mostra isso, ele mostra que tem segmentos que se beneficiam muito quando você planta a floresta lá em cima. E nós não podemos simplesmente colocar a conta para o produtor rural pagar. Né? A gente tem que colocar para ele condições para que ele faça isso. Acho que foi o deputado que falou, quer dizer, que deveria pagar, o dinheiro tem que vir de algum lugar. O dinheiro vem daqui. O dinheiro vem daquilo que se deixa de gastar, de parte do que se deixa de gastar, quando alguém lá em cima faz uma ação que beneficia a gente aqui embaixo. Dando foco aqui na bacia do Santa Maria da Vitória, esse aqui é o Jucu, né? A gente tem aqui, ó, custaria recuperar 900 hectares, 12,3 milhões, benefício líquido de 27,1 milhões de IVPL de 1,5 milhões. Quer dizer, a gente tem aí dados, né, econômicos que foram estudados para a gente ter uma base para poder entender como que a floresta, nesse ponto específico, pode trazer economia para um segmento apenas, tá? Só um. Isso aqui não considera, por exemplo, todos os incômodos e sei lá o que mais que a população passa quando fica sem água, que é muita coisa, né? Então, olha, pegando aqui na bacia específica, a gente está falando de recuperar 3,2% dos pastos que tem hoje na bacia de Santa Maria da Vitória. Quer dizer, é muito pouco, né? E o investimento não é tão alto. Então, valeria super a pena. Só que não adianta só você recuperar, né? O importante é que a gente compreenda que para que essa coisa gire, né, quem está sendo beneficiado poderia estar reinvestindo para que isso continue. Né? A gente aporta o recurso, recupera, mas esses contratos eles acabam, né? E as lições aprendidas dizem que a maior parte dos casos onde o produtor rural faz e depois desiste é porque se para de pagar. Então, nós temos que ter o desafio de encontrar fontes que sejam vitalícias. Se você quer que ele continue sempre recuperando ou mantendo a floresta, a gente tem que pagar para ele sempre, porque quando ele faz isso, ele deixa de usar o seu solo
em benefício dele. Ele está é a perda de oportunidade de uso do solo, né? Então a gente tem que entender essas questões. E aí nós aplicamos esse estudo em 153 microbacias. Cada ponto desses vermelhos aqui é um ponto de captação de água, certo? E a gente mapeou a bacia de produção de água acima daquilo ali. São pontos da CESAM ou do SAAS. E a gente fez estudos como esse aqui é um resumo, logicamente, onde nós temos, eu não sei se vocês conseguem ver, esse triângulozinho é a captação, acima é a bacia de produção. Nesse caso aqui, o exemplo é de Córrego Paulista, lá em São Mateus, mas aqui está dizendo que se nós recuperarmos 228 hectares de uma bacia que tem 4.600 hectares, quer dizer, uma parte bem pequena, a turbidez reduz 65%. 65%. Quer dizer, esse é o ponto ótimo. Se você pode fazer mais? Pode. Só que a redução começa a reduzir também. Então, se você pode gastar um valor específico, você não precisa gastar, né, tanto mais. E uma coisa interessante que aqui, a gente fez isso para restauração como alternativa e com sistemas agroflorestais, que é o que a gente está querendo dizer aqui, né? Que são consórcios, né, misturas de várias espécies agronômicas, exóticas e nativas, que permitem que você gere renda. Vejam que a diferença, são modelos um pouco mais simples, logicamente, é muito pequena. A mata nativa, 65%, o SAF, que é o Sistema Agroflorestal, 61%. Quer dizer, a gente consegue, mesmo colocando modelos que geram renda, trazer benefícios muito significativos em relação à água. E, logicamente, que em relação à biodiversidade, carbono, tudo isso vai ser muito importante. Aqui a gente vê, por exemplo, quais são essas áreas. A gente tem isso para 156 microbacias do estado, tá? E hoje o Reflorestar, ele trabalha com esse foco, né? O produtor rural que quer fazer essas áreas aqui, a gente paga mais para ele e paga mais para o consultor, que tem que ter um pouco mais de convencimento, de argumentação para convencê-lo a fazer nessas áreas. Estou quase acabando. Mais importante, quer dizer, a gente tem essas áreas, a gente tem os 400 mil hectares que o Eduardo falou. Na grande maioria dos casos, essas áreas podem simplesmente serem convertidas para o uso sustentável e, em geral, muito mais rentável do que o pasto, né? Eu não sei quanto é que está hoje a rentabilidade do pasto aqui no estado, mas quando eu estudei, tem muito tempo já, era menos de R$200 por hectare ano. Não deve estar muito mais do que isso hoje, né? A gente paga hoje quase 400, né, por hectare ano. Mas olha aqui, isso aqui não é floresta, é SAF, é Sistema Agroflorestal. É banana colhida dentro de floresta. É pupunha colhida dentro de floresta. É café colhido dentro de floresta. Então, você pega uma área que tem pasto e planta um SAF com café, por exemplo, pupunha, você passa de um ganho aí de R$300, R$400 por hectare ano e passa para 20 mil, 40 mil. É uma coisa muito maior. Logicamente, dá mais trabalho, tem que ter pessoal, tem um monte de coisa, mas o ganho, a rentabilidade é muito maior e você pode ter aí, né, a transformação dessas áreas, né? E hoje, o Eduardo falou isso, a maior parte das APPs está em pequena propriedade rural, ele pode usar esses sistemas agroflorestais, né? Então a gente consegue fazer isso com muita capacidade. E um dado importante sobre isso, não sei se o Eduardo já viu esse dado que eu coloquei aí, quer dizer, hoje nós temos produtores rurais que fazem, né, à beira do rio com o programa, né? Hoje a modalidade que mais atrai o produtor rural no Reflorestar são os sistemas agroflorestais, né? Mas a maior parte desses sistemas não estão na beira do rio, estão fora dessa área. Quer dizer, o produtor rural, ele tem medo de plantar na beira do rio, porque ele tem medo de perder aquela área, né? Isso mostra muito claramente isso. E a gente imagina que, quando o IDAF começar a cobrar, isso vai acontecer naturalmente, mas a gente gostaria muito que ele entendesse que ele pode fazer isso, né, mesmo sem ser de forma coercitiva, mas porque ele vai poder colher, ele vai poder vender, vai ter um valor agregado. A gente tem um desafio, né, Felipe, de fortalecer esses negócios da cadeia florestal, que é o quê? Será que não vale mais um abacate produzido no SAF, sem veneno, bem manejado? Deveria valer mais. Um café vale mais? Deveria valer mais. E hoje os cafés de qualidade, boa parte deles são plantados em sombra de floresta, coisa e tal,
Isso já acontece hoje. Só que nem sempre o produtor rural consegue acessar esse mercado, né? Que dá um salto muito grande em termos de valor de mercado para ele, e nós, né, também trabalhamos nessa linha. Pessoal, era isso, é um resumão do Reflorestar aqui, é muita coisa para falar. Espero que vocês tenham compreendido. Estou à disposição. Boa noite para todos.